Então você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, versos de 13 a 18. Vamos ler responsivamente os ímpares, os irmãos, os pares. Vamos lá? Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Queridos, há algumas coisas interessantes nesse texto para a gente considerar. Jesus ressuscitou, e isso para nós é fato, é inequívoco. Nós não duvidamos de que ele tenha ressuscitado. Mas esse encontro de Jesus com Maria de Magdala, Maria Madalena, é um encontro muito especial e interessante, que tem algumas coisas para nos ensinar sobre Jesus e sobre a sua obra. Hoje é dia então em que todos celebram a ressurreição de Cristo. Aleluia! Vamos aprender um pouco com esta ressurreição, ou com após esta ressurreição. Então o texto nos dá conta de que Maria estava no cemitério, e ela estava chorando, e olhou para dentro do túmulo. A pedra já havia sido removida, Jesus já havia ressuscitado, aquela escolta tinha sido já desbaratada, não pôde detê-lo. A pedra foi removida, e quando ela olha lá para dentro, ela vê dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado, mas Jesus não estava lá mais. E os anjos perguntaram para ela por que ela estava chorando, e ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. É interessante que ela conversa com os anjos de um modo muito tranquilo. Não parece que ela tenha entendido que eles eram anjos, mas ela vai dizer assim: levaram o meu Senhor. E aqui nós temos um primeiro ensinamento, uma primeira lição. É muito comum a gente se esquecer das promessas de Deus, e porque elas são tão grandes e maravilhosas, é comum que a gente às vezes não se lembre delas. Por isso nós temos que ter o contato constante com a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus tinha dito inúmeras vezes que ressurgiria. Jesus havia deixado isso claro, que ele ressuscitaria. Jesus tinha dito até sobre o sinal de Jonas: nenhum outro sinal vai ser dado a essa geração, senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre do grande peixe. Da mesma maneira, o Filho do Homem passou 3 dias no ventre do grande peixe. Foi isso que eu falei, né? Da mesma maneira, o Filho do Homem passaria 3 dias no ventre da terra. Mas eles não entenderam isso, de tal maneira que Maria Madalena ficou tentada a pensar: olha, roubaram o corpo do meu mestre. E isso encontraria eco naquilo que os doutores da lei resolveram criar de história. Eles resolveram dizer: olha, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo de Jesus. Mas como roubariam? Havia soldados romanos treinados ali
vigiando a entrada do túmulo, porque os próprios doutores da lei se lembraram. Coloca uma escolta lá, porque esse Jesus disse que ressuscitaria. Então, se a gente não puser uma escolta lá, esses discípulos vão lá, vão roubar o corpo dele, e aí a história vai se espalhar de que ele ressuscitou. Está vendo? A promessa da ressurreição ela era tão clara, que até os inimigos de Cristo se lembraram dela. Mas agora que ela acontece, Maria Madalena se esqueceu dela. E os discípulos também, porque quando João e Pedro vão ver a sepultura, eles também ficam assim: gente, o que aconteceu? Será que é verdade? É verdade mesmo? Tomé só creu, e está um pouco à frente aqui o texto, porque tocou nas marcas. Nós precisamos ter contato constante com a palavra, porque é muito comum que a gente se esqueça das promessas do Senhor. Elas são tão grandes, são tão maravilhosas, que se a gente não tomar cuidado, a gente se esquece delas. E se esquecer das promessas do Senhor traz esfriamento para a nossa vida. De repente as pessoas deixam de focar naquilo que Deus é e começam a pensar da perspectiva humana. Então vem o esfriamento. Não foi esse o ponto com Maria Madalena, porque há uma intervenção imediata de Jesus aqui. Mas qual era a ideia? Se o meu mestre não está aqui, alguém deve ter roubado. Ela para de olhar da perspectiva de Deus e ela começa a olhar pela perspectiva, pela ótica humana. O mais lógico é que ele tenha sido roubado, seu corpo tenha sido roubado. Isso pode ser o mais lógico da perspectiva humana, mas não é a verdade. A verdade é que Cristo ressuscitou, por isso ele não estava naquele túmulo. Assim somos nós, se deixarmos de ter contato com as promessas e com a palavra do Senhor. Daqui a pouco a gente deixa de se lembrar do que Deus disse e começa a analisar as coisas pela ótica dos homens, pela lógica humana. Deus é um Deus lógico, Ele não quebra as leis que Ele mesmo estabeleceu, mas Ele é tão maior, tão mais maravilhoso do que qualquer um de nós, tão tremendo, que as coisas lógicas que Deus faz são pequenas para a nossa mente, que pensa, que acha, que pensa logicamente, mas que não pode alcançar aquilo que Deus é, que faz, que pensa, seu poderio, sua majestade, sua glória. Então, a nossa primeira lição aqui nesse texto é: precisamos de um contato constante com a palavra para sermos lembrados das promessas. Senão, quando as grandes coisas do Senhor acontecem, a gente se esquece delas. E não é difícil isso acontecer na igreja do Senhor Jesus. Quantos vão parando pelo meio do caminho, deixando que perspectivas, condições, coisas humanas os façam se afastar do Senhor? Quantos vivem esquecidos de que Jesus um dia vai voltar? Ele prometeu que vai voltar, mas a nossa geração não vive como se Jesus fosse voltar. Não vive. Na verdade, talvez as gerações anteriores também não, mas nós estamos vivendo essa, então vamos falar da nossa. A nossa geração não vive como se Jesus fosse voltar, porque qualquer coisa é suficiente para tirá-los da casa do Senhor. Então você não vive como se Jesus fosse voltar, porque se você vivesse como quem crê que Jesus está voltando, você estaria na presença do Senhor. A nossa geração não vive como se Jesus fosse voltar, porque se ela vivesse como se Jesus fosse voltar agora, ela estaria pregando o Evangelho desesperadamente, apaixonadamente, porque Jesus está voltando, e não é o que ela faz. A nossa geração não vive como se Jesus fosse voltar. Por quê? Porque ela está tão ocupada em juntar coisas para si, que ela se esquece que Jesus vai voltar. Nada de errado em que você queira ganhar mais, nada de errado em que você queira ter sua casa, nada de errado em que você queira ter seu conforto, mas essas coisas estão se tornando o Senhor da vida dos homens, de tal maneira que os homens muitas vezes deixam de estar na igreja. Tem uma coisa que me preocupa, me alegra, mas ao mesmo tempo me preocupa, que é quando as pessoas prosperam. Eu fico feliz porque os irmãos prosperam, mas fico preocupado de que eles, por causa da prosperidade, se afastem do Senhor Jesus. Não, agora eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho meu conforto particular, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho dinheiro, tenho que viajar sempre. Eu não tenho que viajar sempre, eu posso viajar, é uma boa experiência, mas eu não preciso fazer isso sempre. Todas as oportunidades, não vou, estou indo. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não se esqueça do Senhor. Não estou pregando contra você prosperar, não estou pregando contra você viajar, Deus te abençoe, que seja assim, mas que a gente tenha aquele equilíbrio para que a gente sirva ao Senhor. Nossa geração não vive como se o Senhor Jesus fosse voltar, porque se vivesse como se o Senhor Jesus fosse voltar, ela não daria importância a pequenas coisinhas que ela faz um cavalo de batalha
para ter como desculpa, para dizer: é por isso que eu não estou servindo tão bem, é por isso que eu não estou fazendo tão bem, é por isso que eu não vou sempre à igreja, porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Uma geração que vive como se Jesus fosse voltar, ela continua a servir, independente das circunstâncias, ela continua a servir. E a nossa geração não vive como se Jesus fosse voltar, baseado nas pregações que têm sido feitas hoje em dia. As pessoas pregam só para aqui e para agora. São as promessas do aqui, do agora e desse momento. E pouco se fala sobre o fato de que Jesus vai voltar. Mas Ele vai, porque Ele subiu aos céus. E quando os discípulos ficam olhando, eles são admoestados, lá em Atos 1, né? Vocês estão olhando para cima. Aquele que vocês viram subir, vai voltar do mesmo modo como vocês o viram subir. Então vamos tocar a vida, vamos adorá-lo, vamos viver para Ele. Mas esse é um exemplo de que, se a gente não tomar cuidado, a gente se esquece das promessas de Jesus. Precisamos desse contato constante com a palavra e nos lembrar das profecias da palavra, das promessas que estão na palavra, para que não haja esfriamento e esquecimento do Senhor. Mas o texto continua. Essa lição nós tiramos aí no verso 13, mas o texto continua. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por que é que ela não reconhece que é Jesus e pensa que é o carpinteiro? Ou jardineiro, perdão. Carpinteiro ele foi, né? Agora não mais. Mas ela confunde Jesus com o jardineiro. Por quê? Porque ela estava esperando, talvez, um Cristo que estivesse com o seu corpo estraçalhado. Na verdade, ela estava esperando encontrar um Cristo morto. A primeira questão é essa. Mas se ela pudesse vê-lo ressuscitado, ela ia reconhecê-lo imediatamente. Não, porque talvez ela esperasse ver um Cristo machucado, ensanguentado, sangrando. Ele não estava mais assim. Ele estava com seu corpo de glória, com seu corpo glorificado. Mas ele tinha as marcas, as cicatrizes, não os buracos mais, quando Tomé toca nele. Era o seu corpo glorificado. Maria não estava pronta para ver Jesus no seu corpo glorificado, por isso ela pensa que é o jardineiro. Ele estava com o seu corpo perfeito. Mas aí você pode ficar imaginando como nos filmes, né? O seu corpo era glorificado, ele tinha que estar brilhando, né? Aquela luz assim e tal. Mas ele não estava assim. Ele estava com o seu corpo perfeito, restaurado, perfeito. Tinha as marcas nas mãos, por quê? Porque ainda ia provar para alguns que era ele. Mas ele estava com o seu corpo perfeito. Maria não estava pronta para vê-lo assim. E daí nós temos aqui uma segunda lição. Não crie conceitos de como Jesus é para que você possa vê-lo, porque você pode não reconhecê-lo. O que nos leva a reconhecer Jesus não é o aspecto físico ou aquilo que eu penso de Jesus, mas a sua palavra. E o texto deixa isso bem claro. Ela supôs que fosse Jesus, perguntou onde estava Jesus, e Jesus, ainda no verso de número 15, ele fala com ela. No verso 16, ele diz Jesus a Maria, Maria. E o simples fato dele dizer Maria foi suficiente para que ela o reconhecesse e dissesse: oh, Rabone, mestre. Ela o reconheceu pela palavra. Você reconhece a pessoa de Jesus e o agir de Jesus pela palavra dele. Bastou uma palavra, Maria, e ela reconheceu a voz. Ela reconheceu a voz do seu Senhor. Ela reconheceu o jeito de ele chamar. E quantas vezes ele não deve ter dito para ela, não sei em que tom, mas Maria, Maria, Maria. E agora, quando ela pensa que ele é o jardineiro, olha para ele, vê a figura física, mas não o reconhece, porque não era exatamente como talvez ela esperasse vê-lo. Ou ela esperava vê-lo deitado, morto, ou esperava vê-lo, quem sabe, ensanguentado, vivo. Talvez não, porque ela estava procurando o corpo, e de repente ela encontra o Cristo vivo, que não se dá a conhecer a ela pelo seu aspecto físico, mas pela voz. E Jesus diz para ela: estou vivo. É isso que ele está dizendo para ela. Quantos estão procurando um Cristo morto? Mesmo com a gente proclamando que ele ressuscitou, mesmo sendo hoje o dia em que as pessoas estão celebrando o domingo da ressurreição, mesmo assim as pessoas vivem como se o Cristo estivesse morto, fosse uma bela história. Não, ele está vivo, e você vai reconhecê-lo pela palavra, e você vai reconhecer o agir dele nesses dias e nos que virão pela palavra.
não pelo seu conceito de quem é Deus ou como é Deus. As pessoas esperam reconhecer Deus se Deus se apresentar a elas conforme elas pensam. As pessoas esperam reconhecer Jesus e esperam reconhecer o agir de Jesus se ele agir conforme elas pensam. Se for assim, você está criando um ídolo, não é o Jesus da Bíblia. Quando você não vive o Jesus da Bíblia, não é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, mas cria um Jesus conforme a sua imaginação, esse não é o verdadeiro Jesus, esse é um ídolo. Muitas pessoas têm sido enganadas porque acham que Jesus está agindo em determinados lugares só porque alguém diz que ele agiu, mas eles estão falando fora das Escrituras. Muitas pessoas têm prometido o que Jesus não prometeu, e as pessoas andam atrás disso. E quando Jesus não cumpre isso, o que essas pessoas fazem? Elas se afastam de Jesus, se afastam do Evangelho e dizem que estão decepcionadas com Deus, porque Deus não cumpriu as suas promessas. Deus cumpre cada uma de suas promessas, nenhuma delas sequer cairá ao chão. O problema é que homens, usando o nome de Deus, levam pessoas a crer no Deus que não é das Escrituras. Maria conheceu Jesus pela palavra. Você só vai conhecer Jesus verdadeiramente pela palavra. Pela palavra. Se não tiver palavra, você vai ser enganado pelo Henri Cristo, você vai ser enganado por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos religiosos. Todos nós precisamos ter um compromisso com a palavra, sobretudo os líderes. E se algum deles não tem, corra dessa gente, porque Jesus se dá a conhecer pela palavra, pela sua palavra. E esse é mais um ensinamento precioso para nossas vidas. Mas o texto continua. Jesus disse para ela: não me detenhas, né? A reação imediata dela: eu vou segurar esse homem, eu vou abraçá-lo. Ele: não me detenha, não me detenha, não, eu não tenho tempo para isso, porque ainda não subi para o Pai, mas ele ia ascender aos céus. Mas ele deixa uma ordem para ela: vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, e para o meu Deus e vosso Deus. Desde que temos um encontro com Jesus, o Cristo vivo, nós já temos uma missão: ir e contar. Vai dizer ao mundo inteiro que o Cristo ressuscitou. Vai e conta para o mundo inteiro. Se você teve um encontro real com Jesus, se ele é real, você tem que sair, você tem uma ordem: ir e compartilhar. Jesus já tinha deixado essa ordem lá na grande comissão, em Mateus 28, de 18 a 20. Ide, pregar o evangelho, fazer discípulos. Em Atos 1 ele vai falar isso de novo: vão, vocês receberam poder para ser minhas testemunhas para todo o mundo. Aquele que tem um encontro com Jesus, o Cristo vivo, ele tem uma missão, e a resposta não pode ser outra senão obedecer. O que Maria fez? Saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor. Contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria foi e contou para o mundo inteiro: eu vi o Senhor, eu vi o Cristo vivo. E ela contava tudo o que tinha acontecido. Jesus nos dá uma ordem de irmos, e o ensinamento aqui é que ele espera que, como Maria Madalena, a gente vá, fale. Foi exatamente isso que fizeram aqueles agraciados com o Evangelho de Cristo. A mulher samaritana, quando creu, foi chamar os seus. Será que ele mesmo? Venham ver, encontrei um homem especial. O endemoniado gadareno, quando livre, quis andar com Jesus. Jesus diz: não, volta para os seus e conta para eles. E quando os discípulos voltam àquela região de Decápolis, sim, já há ali gente temente a Deus, crente, porque aquele homem fez a obra dele. Quando Pedro tem seus olhos abertos, o que ele faz é ir e contar do Cristo vivo. Quando Paulo é alcançado pela graça de Jesus, o que ele faz com urgência é ir e pregar o Cristo vivo. E assim fizeram todos os apóstolos, e isso lhes custou a vida. Todos morreram pela causa de Cristo, exceto um, João, que morreu na velhice, mesmo assim exilado em Patmos, sofrendo exílio, sofrendo perseguição. Mas todos eles apaixonadamente pregaram Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que o Senhor espera que você o faça, que apaixonadamente você pregue a Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que está vivo e vive para sempre,
para toda a eternidade. Ele, Jesus, é aquele que nos inspira, é aquele que nos transforma, é aquele que nos muda. Ele está vivo, sua obra é maravilhosa, você precisa confiar nesta obra. E ainda que essa mensagem pareça nova, ela não o é, porque muitos não conhecem a graça salvadora de Jesus. Muitos não entenderam a graça salvadora de Jesus. Muitos que se assentam em bancos de igreja não entenderam a graça de Jesus. Muitos filhos de crentes não entenderam a obra maravilhosa e redentora de Jesus. Então nós precisamos repetir esse discurso incansavelmente até que as pessoas entendam. Ele, Jesus, fez uma obra maravilhosa. E eu queria encerrar com um poema que até compartilhei ontem no rádio, que tem por título Ele sabia que o desobedeceríamos e mesmo assim nos criou. Ele sabia que pecaríamos, ainda assim nos capacitou. Ele sabia que murmuraríamos, ainda assim tolerou. Sabia que merecíamos a morte e a salvação nos preparou. Sabia que o negaríamos, mas não nos negou. Sabia da ingratidão e não nos exterminou. Sabia do ateísmo, ainda assim graça mostrou. Sabia que não nos valorizaríamos e sua imagem e semelhança nos doou. Sabia das dores do parto, ainda assim se esvaziou. Sabia da cruz e a tomou. Sabia dos pregos e carpinteiro se tornou. Fez-se filho de carpinteiro, o cálice não o assustou. Ele viu nossa miséria, então no jardim chorou. Era tão grande a sua angústia que gotas de sangue suou. A cruz não foi a derrota, nela da morte zombou. Sabia da lança no lado e sua vida doou. Ele sabia do vinagre, mas seu espírito não amargou. Ele sabia da morte e então ele a derrotou. Sabia que o Pai não suportaria sua morte, não reclamou, clamou. Subverteu a natureza, ressuscitou. Sabia da incredulidade, por isso a testemunhas se mostrou. Sabia da nossa carência, relacionamento íntimo nos apresentou. Sabia que precisamos de palavras e sua palavra deixou. Sabia da nossa miséria e um lar já nos preparou. Derrama toda sorte de bênçãos sobre quem já o aceitou. Ele sabia de tudo e nunca se esquivou. Ele é Jesus, meu Rei e Salvador, que toda a história transformou. O governante do universo, que a tudo predestinou. Ele é Jesus. Por isso eu quis fazer, há um tempo atrás, essa poesia para Ele. Ele é nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Sua vida é dele. Você entendeu essa graça? Você está pronto a apregoar o Cristo vivo? Feche seus olhos. Se o seu coração não é dele ainda, peça a Ele para que venha com o teu Santo Espírito, com o seu Santo Espírito se derrame sobre sua vida, sobre o seu coração. Que você seja de fato tocado e transformado nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos e clame para que você, tendo tido um encontro especial com Ele, fale de Jesus. As pessoas estão esperando sentir alguma coisa, ver alguma coisa. Fé não é sentir para depois crer, não é exigir provas. Fé é crer e então ver. Foi o que Jesus disse também. Você creu porque tocou nas minhas cicatrizes? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, como Abraão, como todos os anteriores. Você não tem que sentir Deus para ter fé. Creia na palavra dele, e o que ele fará depois é com ele. Deus não tem que te provar que ele é Deus, ele o é, está na palavra dele. Simplesmente aceite, e depois que você
tiver desenvolvido essa fé, tiver tomado esse passo de fé, ajudado pelo próprio Senhor, porque até a fé é dom de Deus, então sim, certamente você verá coisas que você nunca imaginou ver. Derrame-se diante dele. Senhor, obrigado pela tua graça e amor. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe cada vida nessa noite. Aquele que porventura não te conhece, que possa conhecer, que tenha sido tocado pela tua palavra nessa noite. E aquele que já declara ter tido um encontro com o Senhor, que em nome de Jesus, esse tal, pregue, Senhor, compartilhe o Cristo vivo, em nome de Jesus, amém. Nós vamos celebrar a ressurreição e a vida de Jesus, hino 272, aleluia ao Cristo redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá. Vamos cantar esse hino com alegria? Cristo já ressuscitou,